Daniela, por que ele fez isso? Eu só queria entender. Me dá uma explicação, me dá uma luz. Por que ele teve essa atitude? Por que ele não quis mais? Por que ele me bloqueou? Por que ele me excluiu? Por que ele fez tal coisa? Por que ele arrumou outra? Por que ele tá namorando agora? Gente, o que tem de mulher aí com a vida amorosa completamente parada, de tanto tentar entender as atitudes de certos homens, não é brincadeira. Vamos para mais um drama aqui na novelinha, estrelando hoje a final. Eu só queria entender por que ele fez isso. Oi, Dani, fiquei sem entender essa atitude, estou mal. Um dia ele me convidou para sair, para nos vermos pessoalmente, marcarmos algo. Isso na sexta-feira. E hoje, domingo, ele me bloqueou totalmente sem explicação. Fiquei muito sem entender. A questão que eu quero saber é se é errado eu ligar para ele e perguntar qual o motivo de me excluir da vida. Detalhe, tem que ser em outro número, porque o meu ele bloqueou. Gente, não é brincadeira, como eu já falei aqui, a quantidade de mulheres que ficam tentando entender as atitudes dos homens. Olha só, você age dessa forma com seus amigos, com a sua família? Você fica questionando dias, meses, anos da sua vida por que eles fizeram tal coisa? Não, você não faz isso. Se eles têm atitudes que não são compatíveis com o que você gostaria, você pode até ficar chateada, ficar decepcionada, ficar triste, mas você segue a sua vida, né? Ou você perdoa essas pessoas e volta a conversar, volta a conviver, ou então você até fica ressentida, magoada e tudo, mas segue a sua vida, não é mesmo? Você não fica agarrada para tentar entender os motivos de. Porque você sabe, no fundo, que cada um tem uma cabeça. Cada um teve uma criação, cada um pensa de uma forma, cada um enxerga o mundo com as próprias lentes, não é mesmo? Cada um vê as coisas como ela é, como ela foi criada, como ela percebeu as coisas ao longo da vida, enfim. Você não faz isso com as pessoas da sua família. Mas por que com os homens você pode estar fazendo? Pode estar aí presa à ideia do que será que aconteceu. Vou te falar agora por que isso pode estar acontecendo com você. Olha só. Nós, mulheres, temos aí a nossa criação, né, muito voltada, muitas vezes, para sermos boazinhas, para a gente aguentar tudo, né, para a gente ficar calada, para a gente não se posicionar muitas vezes, porque a gente pode ser mal vista, criticada, a gente pode ser aí vista como mulheres muito intransigentes, muito chatas, né, muito cansativas. Ah, as pessoas não vão gostar de você se você disser isso, se você fizer aquilo. É como se a gente não pudesse ser honesta, ser sincera. E isso, gente, é péssimo pra gente. Porque a gente cresce achando que realmente pra gente ser amada, pra gente ser querida, a gente tem que ser praticamente uma personagem, uma outra pessoa. Porque ser a gente mesma, ser honesta é errado, é ruim. As pessoas não vão aprovar a gente, as pessoas não vão querer, enfim, estar do nosso lado, não vão nos apoiar, não vão reconhecer a gente, não vão querer conviver, compartilhar com a gente. É realmente uma impressão de que a gente não vai ser aceita. Só que olha só, a gente já cresceu. A gente precisa ressignificar algumas coisas na nossa vida, entender que a gente pode viver muito melhor, muito mais em paz aí com os nossos sentimentos, dentro dos nossos relacionamentos, se a gente abrir mão de algumas coisas que a gente traz, de alguma bagagem que a gente traz aí há muitos anos na nossa vida e na nossa história. E o que acontece? Por causa dessa criação, muitas vezes, e de coisas também que nos foram transmitidas aí, enfim, de família para família, de criador a criador, pai, mãe, enfim, cada um com a sua história, muitas vezes a gente traz uma culpa dentro da gente, né? Então, se a gente está conversando com um cara e de repente ele se desinteressa por um motivo que a gente não está enxergando, que a gente não sabe qual é, a gente se sente culpada. A gente se sente mal, como se... Meu Deus, tem algo de errado comigo. Algo que eu tenho que mudar. Eu tenho que ser diferente. A eterna ilusão de que a gente não pode ser a gente mesma, né? E às vezes você foi você mesma com ele, ou não. Às vezes você já estava ali, né? Criando uma personagem, sendo muito legal, sorrindo o tempo todo, falando coisas bonitas, dizendo tudo o que ele queria ouvir.
Eu não sei. De qualquer forma, essa culpa vem muito daí, né? Dessa responsabilidade de... Ai, não. Eu tenho que ser o que as pessoas querem que eu seja, né? Eu tenho que fazer o que as pessoas querem que eu faça. E é isso que você tá sentindo agora. Esse sentimento de que... Poxa, não foi bom o suficiente pra ele. Eu não fiz o que ele gostaria que eu fizesse. De alguma forma, eu o decepcionei. E aí ele foi, me bloqueou e agora eu preciso correr atrás dessa resposta. Para que, né, eu entenda onde eu errei, eu possa fazer diferente, talvez reatar o contato com esse cara, ou, sei lá, para um próximo eu fazer o que ele quer que eu faça. Meu amor, você tem que ter orgulho de você mesma. E não ficar tentando se adequar a cada cara que entra na sua vida. Porque senão você vai estar sempre, eternamente criando, múltiplas personagens para poder ser aceita, ser amada por esses caras. E isso não vai funcionar, você só vai se frustrar. Assim como você se frustrou nessa situação. Esse cara não se conectou com você por algum motivo, que não significa que você tenha errado, que você tenha feito algo de errado, que você tenha... Meu Deus do céu, que coisa horrível. Desse jeito eu nunca vou ser aceita, desse jeito eu nunca vou ser amada, eu preciso resolver isso. O que você precisa resolver, na verdade, é o seu senso de merecimento. É a sua paz interior, o sentimento de que você é bom o suficiente e ponto. E que você merece o melhor sim, e que você vai ter o melhor sim. Você precisa estar em paz com você. Mas isso não está acontecendo. Você está aí tentando, questionando, tentando entender os motivos desse cara, que podem ser motivos que não tem nada a ver com você. Por exemplo, né, um exemplo, pode ser que uma ex do passado, alguém que ele não superou, tenha retornado e isso tenha reacendido uma esperança nele. Pode ser que ele tenha voltado a se relacionar com alguém, que ele tenha começado a namorar com outra mulher, coisas que não são referentes a você. E você está tentando entender, Meu Deus, por quê? E, gente, não vou entrar aqui na questão de que ele poderia ter sido sincero, ele poderia ter falado. Não me importa o que poderia ter sido. Me importa o que é o fato. E a gente tem que lidar com o fato. Com o fato dele não ter sido claro e ter simplesmente bloqueado você. E olha, por mais que doa dizer isso, é direito dele, assim como é seu direito também bloquear quem você bem entender, não querer contato, não querer estender relacionamento nenhum. As pessoas são livres, gente. A gente precisa aceitar isso. Isso é uma coisa que liberta a gente, sabe? Quando a gente aceita que as pessoas são livres, inclusive nós mesmas também somos livres. Isso é maravilhoso. A gente tira todo aquele peso, toda aquela obrigação de ter que ser boa para os outros, de ter que corresponder expectativas. Tudo que eu tô falando aqui, nesse episódio da novelinha. Exatamente essa pressão para que as pessoas gostem de você, ou te aprovem, ou queiram continuar com você. O fato é que ele não quis. E não importa porque ele não quis. Ele tem o direito tanto de não querer quanto de não te dar satisfação. Sim, vocês não tinham nenhum acordo. Vocês não estavam oficialmente juntos. Ele só te fez um convite para sair. Será que a sua expectativa não tá grande demais e você tá se frustrando e depois se sentindo culpada porque... Meu Deus, eu não correspondi ao que ele gostaria, né? Eu criei aqui um mundo imaginário do que seria talvez estar com esse cara ou sair com esse cara. E de repente, quando esse mundo ruiu, que eu vi que isso não aconteceu, eu também me senti profundamente culpada. Olha como é que você precisa começar a mudar a sua percepção de você mesma, né, da paz que você sente com você, do seu bem-estar, de estar bem com você e não precisar da aprovação dos homens, e também mudar essa questão das suas expectativas. O que será que você está projetando nos caras que você conhece? O que você está esperando deles? Porque muitos desses caras não vão poder te dar. Muitas pessoas passam pela nossa vida para nos ensinar, para conseguir de alguma forma trazer alguma coisa pra gente, algum aprendizado, alguma lição, né? A pessoa veio, viveu bons momentos com a gente, mas depois partiu e tá tudo certo. Então, observa muito bem a forma como você está lidando, tanto com você mesma quanto com os homens que aparecem na sua vida. Você não precisa provar nada para ninguém, você não é obrigada a nada, e os homens a mesma coisa. Quando a gente aceita isso, os nossos relacionamentos ficam muito mais leves. Então é isso. O destino dessa paixão não me parece dos melhores. Mas tá tudo bem. Nem todo mundo é destino. Muitas pessoas são caminhos. E que você aprenda com essa experiência e pare de tentar entender os motivos das outras pessoas. Que muitas vezes vão ser até incompreensíveis pra gente. E tá tudo certo. Sigamos em frente e que venham os próximos. Um beijo e até o próximo episódio aqui na sua novelinha. Tchau, tchau.